8. O Marcos Palhares, que acho que ele é praticamente um Dumont. Praticamente. Praticamente. O tanto de... Você é o maior especialista em Santos Dumont, cara? Nerd, o que você é? Não. Entusiasta? Estudioso. Total entusiasta, pesquisador. Eu tenho mais de 180 itens de pesquisa, 150 só livros. E outros 30 materiais específicos que são documentos históricos extras sobre Santos Dumont. Isso aí, Que porque legal, o Santos Dumont agora completa 150 anos. Isso. Então Dia a gente tá 20 de julho. 20 de julho, 150 anos de Santos Dumont, por isso montamos esse programa para quem gosta de aviação e saber A gente entender mais um pouco, né? enaltecer os grandes, Os os feitos. vultos da história, que são figuras como Santos Dumont, um brasileiro, né? Brasileiro, a gente não sabe direito, né? O que é? Brasileiro. Francês, Brasileiro, nascido no Brasil. Nasceu aqui é brasileiro, não tem conversa. brasileiro, que tem essa coisa. Como é que é, Marcos? Qual é essa polêmica? Essa pegada. Que tem essa coisa da França aí. Qual que é essa história do Santos O Dumont? pai dele tem origem francesa, É. né? Então a Que é o nome família... Dumont, né? Isso, a família imigrou, parte da família por parte do pai é francesa, por parte da mãe portuguesa. Mas como todos os imigrantes do início do século, então ele nasceu em Minas Gerais, né? Naquela cidade mesmo, onde é Santos Dumont? Isso. A cidade chama Santos Dumont hoje porque ele nasceu lá, né? homenagem Lá, eu conheço essa cidade ali. É na exatamente. BR-040, não é Perto por da ali? onde? E aí, Santos Dumont? Chamava-se Palmira, na época que Palmira. ele nasceu. Palmira. Ali, na BR-040, não sei se é, É isso. perto da onde, Santos Dumont? É perto de Barbacena, aquela De região. Barbacena. É, Tá. é Rio Minas, sabe, Isso. Bola? É a BR-040 ali. Tá. Isso. Enfim, o pai dele trabalhava com mineração, começou com mineração, depois começou... Bitcoin? De Bitcoin? Isso. Ele tinha as HDs todas, né? Tinha vários computadores. Hoje é a Vale. né? Isso em 1850. Lá. E hoje a empresa do pai é a Vale. Tá fracão. Porque Minas Gerais é um berço, né, de mineração. Minas, Sim, né? sim. Não é à toa que é Minas. Sim, e ele é um dos pioneiros ali naquela região especificamente, depois foi para a extração de madeira e posteriormente, como engenheiro, ele passou a construir vias e ferrovias ali na região. O pai do Santos O Dumont. pai do Como é que é o Santos nome Dumont. dele? Tadeu. Henrique Dumont. Henrique Dumont. E aí depois ele começou a comprar terras, principalmente aqui no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, e começou a iniciar a cafeicultura, que foi onde foi o grande boom da família Dumont. Mexer com cafezes. Eles chegaram a ser o maior produtor de café do mundo. Sério? Caraca, Já é mesmo? Sim, café Dumont. Dumont Porra. Coffee, né? Chamava. Dumont Coffee, ó, que chique. Que não existe nunca mais bebeu hoje. Dumont Não Coffee? existe. Hã? Nunca bebeu Dumont Coffee? Não. Não, o Esse pai eu nem conhecia. Acabou vendendo tudo para a época para CIA Melhoramentos e ganhou uma bolada. Ele já estava no fim da vida, já sabia, porque ele tinha ocorrido um acidente com ele, tinha caído do cavalo. E Deu ele dislike. estava sentindo que ele já estava na última. E ele chegou para Vendeu. Dumont e falou assim: olha, eu Assume. não tenho dinheiro suficiente para você viver tranquilo o resto da sua vida, vá para Paris, onde tudo acontece, e estude mecânica, que é o futuro da humanidade. Dumont tinha quantos anos nessa época, você sabe? Ele estava emancipando o Dumont, com 18 tá, anos. Com 18 anos, tá. Então, com 18 anos, ele Aí mandou mandou o moleque pra França. Mandou lá. E ali ele teve contato a primeira vez, estava tendo uma exposição muito famosa das indústrias, ali a Exposição Universal, e ele teve o primeiro contato com o motor de combustão. Foi a primeira vez que estava hibernando isso Que daí, ano né? que era isso, irmão? Isso 1890 e pouco. Caralho. Até 1898, Que louco, meu. que foi quando ele lançou o primeiro balão dele, quando ele já estava começando a gostar dessa coisa de Engenharia. engenharia aeronáutica, né? Ele sempre teve, na infância dele, em Cabangu, que é a região ali da casa dele, Essa curiosidade. ele gostava de empinar pipa, soltar balão, tudo que era atividade aérea. Tinha uma brincadeira entre as crianças na época que era passarinho voa. Já viu essa brincadeira? Dele, né? Eu Isso. não Então as pessoas perguntavam assim, galinha voa. Aí Voa, a pessoa, todo mundo tinha que dizer, voa. Se não voasse, se errasse, tinha que pagar uma prenda. Até que tinha uma pergunta que era, homem voa? Aí E ele todo mundo respondeu dizia, voa, né? Não, e ele dizia sim, Voa. homem voa. Né? E ele não aceitava pagar a prenda. Aham. Então foi aí que foi uma coisa, que foi um símbolo, digamos, já na infância, a brincadeira que ele fazia com as Que o outras homem crianças, voava. que o homem voava, até um dia que ele conseguiu realmente
Mas fazer nessa um época, dirigível. tipo, na Europa já tinha balão, Tinha a balão. turma já tava mexendo com isso. Os Já. Na balões- verdade, essa história de voo, ela já vem desde de séculos antes, né? O primeiro balão voou no século XVIII, Foi em né? 1782. No século é, XVIII, velho, 18, Monte 1700, isso. E aí o negócio foi desenvolvendo. Então, tiveram os aeróstatos, que são os balões, os mais leves que o ar. Na época do século XIX, lá por 1860, mais ou menos por aí, tiveram os planadores, tiveram modelos mais pesados que o ar, que já voavam, inclusive motorizados. Ah, mas já tinha planador. já tinha aerodinâmica, ela já estava sendo desenvolvida, né? Então, chegou a um momento que o Santos Dumont ele conseguiu reunir, né? Que a gente vai chegar nesse ponto, a fazer o primeiro voo. Mas a aviação, ela já era uma corrida há bastante tempo, né? Todo mundo queria vencer isso. Mas isso tudo fora do Brasil. Não, isso tudo fora do Brasil. A gente aqui não tava muito inteirado nas coisas. Aqui não. É assim, o centro do mundo naquela época, principalmente final do século XIX, início do século XX, era Paris, era a França, né? Inclusive o idioma principal do mundo naquela época era o francês. né? E eu tô com o pai botou Dumont. Nossa, que porra. E olha que interessante, olha só. O Dumont, ele lia na juventude os livros de Júlio Verne. Uhum. E quando ele foi para a Europa, uma das primeiras pessoas que ele conheceu foi justamente Júlio Verne, que ele era grande fã, Caralho, que né, louco. o pai da ficção científica literária, Uhum. né? Ele já era muito famoso, o Júlio Verne. E o Júlio Verne foi um dos fundadores do Aeroclube de Paris. Que foi o primeiro aeroclube do mundo, Foi o primeiro aeroclube do mundo. Do mundo. Do mundo. Exatamente. Caralho, E ele foi velho. justamente conhecer Júlio Verne e eles ficaram amigos até, né? 1901, né? Aeroclube de 1901. Paris. 1901. Então foi antes ainda Jesus amado. Foi antes do primeiro voo real e antes ainda do suposto primeiro voo que dizem aí que aconteceu. Tica